Seja bem-vindo à nossa live, ao nosso culto, à nossa presença do Pai. Esperar o pessoal estar entrando. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua casa. Hoje o tema é muito importante. Paternidade com propósito. É algo que Deus traz como o fundamento dos seus princípios. É a paternidade de Deus. Então, que você aí na sua casa, na presença do Pai, você se encontre, reencontre nessa paternidade onde nunca saiu da presença de Deus. Que você possa estar aí na sua casa recebendo essa paternidade do Senhor. Paternidade com propósito. Eu quero que você na sua casa sinta esse amor do Pai. Deus traz essa paternidade muito forte nos filhos. E a gente vive num tempo onde a paternidade, por muitas e muitos séculos, muitas vezes foi se perdendo nesses anos, foi se desconstruindo nesses anos essa paternidade. Mas Deus quer trazer de novo para nossas vidas essa paternidade, nos reconciliar com Deus, trazer novamente tudo aquilo que Ele sempre foi. Então você que está vendo aí, você se reconecte com Deus, essa reconexão, essa reconciliação com Deus que Jesus trouxe, é muito importante para que a sua vida volte à origem dessa paternidade. Então, Deus, a paternidade de Deus com propósito é muito importante para que a gente reflita a imagem do Senhor. Deus, quando criou todas as coisas, Deus, quando criou o homem e a mulher, quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que Ele fez depois que criou foi Adão e Eva, foi o filho. Então, a paternidade é o fundamento de Deus. Deus criou a terra, criou o mar, criou o céu, criou todas as coisas, né? Criou tudo que tem na terra, Deus criou, Deus foi criando. Mas assim, quando Ele acaba de criar, que era bom, essa palavra bom no original é perfeito, né? Foi de bom grado e se agradou com o que Ele tinha feito. Uma coisa muito importante, a coisa mais de prioridade que Ele fez foi a paternidade. Ele criou os seus filhos, Adão e Eva. Então, o fundamento de Deus, gente, eu quero que vocês entendam isso, é muito importante. Porque as pessoas perderam esse vínculo da paternidade, esse fundamento dessa importância, dessa origem foi desconstruindo ao longo do tempo. Então, quando Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que Deus trouxe, primeira coisa para a nossa vida foi a paternidade. Né? E Deus trouxe de tal maneira, não só trazendo um paternalismo, né, como a gente vê hoje em dia, que as pessoas geram filhos aí, formam filho na terra, né, e colocam aí, esquecem. Não, Deus, Ele além de criar, formar, né, Ele tinha um paternalismo, mas Ele tinha uma paternidade. Ele criou, mas Ele instruiu, Ele ensinou, Ele determinou todas as coisas, né, para Adão e Eva. E Ele estava lá todos os dias com seus filhos, todos os dias, na viração do dia, Ele visitava Adão e Eva, Ele tinha a intimidade, o relacionamento, né, com Adão e Eva, e isso sempre surgiu, e isso é a priori de Deus, é a principal característica, é a paternidade de Deus, é esse envolvimento, esse amor pelos filhos. Mas veio o pecado, a gente sabe que a Eva caiu e Adão caíram, e aí veio, né, o pecado gerou toda a humanidade, foi se gerando filhos, né, numa natureza pecaminosa, adâmica, de um primeiro Adão caído, e veio o pecado, veio separação do homem e Deus, mas depois de todas as coisas, Deus nunca fugiu do seu plano A, nunca fugiu daquilo que Ele sempre foi, nunca fugiu da sua paternidade com o propósito de ser aquilo que Ele sempre gerou, de ser um conosco, com todos nós. Então, Deus, de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, para todos nós nos reconciliarmos com Ele. Então, Deus nunca trouxe e nunca tirou de nós essa paternidade, nunca arrancou, mesmo com o pecado. Muito pelo contrário. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele reconstruiu tudo isso. Ele reconciliou. Ele trouxe Jesus, Ele deu seu Filho Jesus para trazer de volta a nossa amizade com Ele, esse envolvimento com o Pai, tudo novamente. E é tão bonito, gente, que Ele no Antigo Testamento, a todo momento, Deus mostra e aponta para Jesus, porque Ele sempre quis trazer de volta esse reconciliamento. Ele sempre quis trazer de volta essa paternidade. Então, se você pode ver no Antigo Testamento, a primeira coisa que Deus fez foi apontar a todo momento para a volta, para a vinda de Jesus. Então é muito lindo no Antigo Testamento, Ele apontando para o seu Filho Jesus, trazendo de novo essa intimidade. E no Novo Testamento, Ele trazendo o Filho revelando o Pai, trazendo de volta o Pai na origem em todos nós.
Então, a todo momento, o plano de Deus nunca saiu. Ele nunca se separou daquilo que sempre foi Deus. Então, Deus, mesmo que houvesse o pecado, ele trouxe novamente, ele reconciliou novamente, ele trouxe essa intimidade, dessa origem, daquilo que é o amor entre nós, em nós. Então, isso é muito forte, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus está lá no céu e a gente está aqui na terra, e assim, e continua a todas as coisas. A gente só pensa muitas vezes que Deus é Pai, mas se Deus está lá e a gente está aqui, não. O tempo todo, o plano de Deus foi trazer tudo aquilo que ele sempre construiu no jardim, sempre construiu em nós, esse envolvimento, esse relacionamento de Deus com o homem. Então, Deus foi tão bom, meus irmãos, foi tão bom que trouxe Jesus para todos nós, para trazer de volta essa amizade. E aí ele vem, e é incrível que no começo ele fala, façamos nós a nossa imagem e semelhança. Deus, ele sempre trouxe Jesus, mesmo com o Pai, Filho e Espírito Santo, lá na origem de todas as coisas, ele façamos nós, ele trouxe para cada um de nós a sua imagem e semelhança, colocando Jesus sempre desde o princípio, nunca saiu do plano A, para que voltasse em nossas vidas e façasse em nós aquilo que ele sempre quis, um jardim dentro de nós, e que a gente vivesse essa união dessa paternidade, essa união desse Pai amoroso, esse Pai vivo dentro de nós. E assoprou o seu Espírito Santo. Jesus pagou o preço naquela cruz, nos reconciliou com Deus e trouxe todas as coisas de volta para nós. Então, gente, presta atenção, Jesus ele vem restaurar essa paternidade. E é incrível, a gente vê isso lá em Romanos 8, do versículo 14 a 19. Ele chama, Jesus sempre chamou e sempre nos trouxe no Novo Testamento essa ideia do Abba Pai, do paizinho. Quando você vê no original, Abba Pai, quer dizer pai, quer dizer não é um pai que é só uma palavra vazia e sem forma. É uma palavra de uma intimidade, é uma palavra como se fosse um paizinho, como se estivesse chamando, né, o Abba Pai, chamando como se fosse um pai de amor, um pai generoso, um pai de intimidade. Então, Jesus, mesmo lá em Romanos 8, e Jesus o tempo todo, a gente pode ver até quando ele fala Pai Nosso, lá em Mateus 6, ele ensinando o Pai Nosso, como nós devemos orar. Deus sempre trouxe esse Pai de amor, essa reconciliação desse amor. Então Jesus, quando veio e pagou o preço, ele veio nos conectar esse amor poderoso, esse amor de santidade. E olha só, eu vou ler com vocês, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Olha que coisa incrível, ele fala assim, está ensinando o Pai Nosso. E aí quando ele está ensinando o Pai Nosso, ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Aí vocês sabem, esse Pai Nosso é incrível, essa oração é incrível. Tem muitas coisas para a gente aprender aí. Mas eu queria que você atentasse sobre aquilo que a gente falou em Romanos 8. Que eu falei do Abba Pai. Essa reconciliação de Deus, o Espírito de Deus em nós novamente, que Jesus pagou o preço para que o véu fosse rasgado do pecado, o véu fosse rasgado e não tivesse mais essa inimizade e separação entre nós e Deus. Então, quando ele vem, quando ele fala, ensina o Pai Nosso, ele ensina como nós devemos orar, como nós devemos nos relacionar com Deus. Então, essa paternidade de propósito é trazendo para nós essa intimidade, é trazendo para nós esse amor puro, esse amor verdadeiro, esse amor genuíno, esse amor daquele Pai que tem e quer intimidade com nossas vidas. Então, quando ele fala Pai Nosso, é paizinho, é um pai querido, é um pai de aconchego, é trazendo um pai, não um pai que somente chega e somente às vezes está até na mesma casa, até às vezes é falado de pai de um paternalismo que gerou você, não, é um pai que se relaciona, é um pai que se importa, como ele se importou no Éden. Deus, desde o Éden, ele se importou conosco, ele se importou com Adão e Eva, ele ensinou Adão e Eva, ele instruiu Adão e Eva, ele criou todas as coisas para Adão e Eva e foi um pai, uma paternidade que tinha intimidade com seus filhos. Então, quando tem um pai, um paizinho que está no céu, ele está no céu, mas está dentro de nós, porque o Espírito Santo veio. Jesus veio como modelo, mas deixou o Espírito Santo para trazer essa união, essa unidade, sermos um só. Mesmo quando ele fala, eu e o Pai somos um, e eu venho revelar o Pai em mim, e Deus é muito claro na palavra dele, e quando ele deixou o Espírito Santo, é para que a gente tornasse vivo aquilo que ele assoprou em nós no Éden. Quando ele soprou o Espírito Santo, quando ele assoprou o Espírito de Deus,
em nós, aquilo sempre foi vida, aquilo sempre foi a existência de Deus em nós. Então o Espírito Santo, para nos reconectar novamente com Ele. E tem um propósito em todas as coisas. É para que a gente vivesse a imagem e semelhança de Deus. Nunca saiu do plano original. Então, Jesus, ele veio como modelo para nos dar exemplo. E nos deixou o Espírito Santo, para assim nos formasse a mesma paternidade de Deus. E aí eu te pergunto aí na tua casa, você pai, você com família, você aí na tua casa, você tem exalado o perfume de Cristo? Tem exalado essa paternidade de Deus que instrui, que ama, que cuida? Ou você somente criou os seus filhos, gerando eles, formando eles, trazendo eles para a terra? Porque hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas sendo geradas até. São pessoas sendo criadas e formadas até. Pais pagando os estudos, pai até chegando junto, né, vamos dizer assim, nas coisas que precisam dos filhos, mas não tem a intimidade. Não tem aquela paternidade onde tudo foi criado. Onde Deus chegava todos os dias. É incrível no Pai Nosso, que ele fala assim, o pão nosso de cada dia. É todos os dias, irmão, o pão nosso. Quem é o pão do céu? O verbo que veio e nos deu a palavra dele, que está dentro de nós. Quem é o pão que desceu do céu? É Jesus, é a palavra, é sua imagem e semelhança, que nos vem nos alimentar. Porque Adão e Eva, se tivesse continuado se alimentando do pai, olhado para o pai, a instrução do que o pai tinha dado, ela não tinha caído, ela não tinha se desviado. Nem ela, nem Adão. Mas eles começaram a enxergar diferente. Eles começaram a ver aquilo que não era para ver, aquilo que não estava na instrução do pai. Então eu pergunto para você aí, pai, mãe, porque a paternidade de Deus, gente, é pai e mãe, tá? A paternidade de Deus é tudo aquilo que é para cuidar dos seus filhos. Existe, logicamente, eu não vou entrar nesse mérito sobre as suas funções de homem e mulher. Mas a paternidade está dentro da tua casa. Como você como pai, mas você como mãe. É a paternidade. É o amor de Deus, é o princípio de Deus. É a imagem e semelhança de Deus, que nos une como um só. Então, gente, é muito forte isso. Então, Jesus veio resgatar tudo isso em nossas vidas. E é muito incrível, porque hoje a desconstrução do mundo foi gerando uma decadência dessa paternidade. Você pode ver os filmes, você pode ver os desenhos, você vê o Fred Flintstone, você vê, enfim, o Peppa Pig, a desconstrução dessa paternidade, desconstruindo a paternidade de Deus, desconstruindo os valores da família, desconstruindo os valores de como, por mais que tenha uma família, é uma desconstrução dos princípios da paternidade, é uma desconstrução dos valores do homem, dessa paternidade como tem que ser. Então, automaticamente, com os anos, isso foi destruindo e foi trazendo tragédia nas famílias. Isso foi trazendo uma desconstrução sobre pais e filhos. Por isso que em Malaquias 6 é muito claro na palavra de Deus que os pais, que o coração, né, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Malaquias 4:6. Por quê? Porque ele quer trazer novamente esse coração de união. Esse coração de junção, de conversão, trazendo, apontando, como voltei a falar, primeira vez nesse vídeo, quando comecei a falar. No Antigo Testamento, era Deus apontando Jesus de como deveria vir para trazer novamente aquilo que ele sempre começou. Porque o plano original de Deus sempre existiu. Mas Jesus, quando veio, ele veio nos religar, ele veio nos conectar, ele veio nos trazer novamente e trazer de novo, apontando, revelando quem era o Pai nele. E trazendo o Pai de modelo. Gente, isso é muito incrível. E a gente deve fazer isso na nossa casa, na nossa vida, na nossa paternidade. E é muito lindo porque Deus, ele traz princípios muito fortes. E eu queria trazer, e o princípio de Deus, gente, bota uma conta na cabeça aí. O princípio de Deus, ele é imutável. O princípio de Deus não muda. E eu queria trazer para vocês hoje 3 princípios da paternidade. Paternidade com propósito, existe propósito da tua paternidade. Existe um porquê da tua paternidade. Existe um mover da paternidade que precisa ser restaurado na tua casa. Não adianta você ter criado seus filhos ali e ter gerado um paternalismo. Deus quer trazer esse amor na unção divina, aonde o Éden nunca saiu da humanidade, nunca saiu do homem. O homem que fez separação, por isso que Deus fez nos trazer. O que faz a gente separar de Deus? Nada. Nada, irmão, faz nos separar de Deus. Romanos 8,
Ninguém, nem principado, nem potestade, nem altura, nada nos faz separar do amor de Deus. Então quem nos separa do amor de Deus? Somos nós mesmos. Mas Deus quer trazer novamente essa paternidade, quer trazer de novo esse amor. Gente, coloca aí, escreve o que eu vou falar para vocês aí. 3 pontos eu quero dar para vocês dessa paternidade e propósito de Deus. O primeiro ponto é proteção, escreve aí. A primeira coisa que você tem que ter na tua paternidade, na sua casa, é a proteção. Escreve aí. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ter isso no seu lar. Eu preciso ter essa paternidade de Deus, a proteção de Deus. Primeira coisa, eu vou ler Salmos, capítulo 21, versículos 5 a 8. Eu vou ler. O Senhor é quem guarda. Olha só o que diz. O Senhor é quem te guarda. Também tem versões quem te protege. O Senhor é a sua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te protege, te guardará de todo mal. Protege a tua alma, guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para todo sempre. Meus irmãos, a proteção de Deus, essa paternidade de Deus, nos faz gerar aquilo que nós temos que ter na nossa casa, a proteção. Nós temos que mostrar e dar para os nossos filhos proteção. Por que, pastor, proteção? Porque a proteção traz segurança, traz certeza. Tira o medo, tira a insegurança, traz a força, a coragem, a confiança. Meus irmãos, isso é muito importante na sua paternidade. Os nossos filhos precisam ser protegidos, precisam se sentir protegidos. Muitos filhos não se sentem protegidos e saem por aí procurando uma proteção em qualquer lugar. Há uma carência emocional das pessoas. Onde o diabo mais ataca nas vidas das pessoas é na carência, nessa falta de proteção. Vou dar 3 pontos. A primeira é a proteção. Essa carência de falta de proteção da paternidade traz um buraco nos nossos filhos. Traz um vazio nos nossos filhos. Porque, de alguma maneira, o seu filho vai procurar proteção em algum lugar. Sabe quando a gente está na rua e começa a cair uma chuva forte, um granizo, sei lá, algo que vem nos tirar, nos estabilizar, nos ferir? O que a gente faz? A gente procura o quê? Primeira coisa, proteção. Todo ser humano procura ser protegido, procura proteção. E Deus protegeu os filhos dele desde o começo. Ele trouxe um jardim e protegeu eles. Ele trouxe a proteção para o meio deles. Ele protegeu, criou todas as coisas e deu a eles todas as coisas. E é incrível, gente, porque Deus nunca faltou para eles. E assim você nunca pode faltar para os seus filhos. Os seus filhos estão precisando de proteção. É incrível que hoje eu vejo meus filhos e muitas vezes eu posso estar onde eu estiver, gente. Às vezes estou num lugar que é perigoso. Às vezes estou passando em lugares que são muito perigosos. Tem tiroteio, tem, enfim, tantas coisas. Estava no Japão uma época, terremoto, tudo caindo. Mas todas as vezes, irmão, mesmo todos os perigos de bala perdida, assalto, roubo, terremoto, todas as dificuldades que eu tive na minha vida, que eu estava totalmente sem saber o que ia acontecer, mas crendo na proteção de Deus, aquele que me guarda. Os meus filhos nem pensavam, nem cogitavam aquele problema, o tamanho da dimensão que poderia haver sobre nossas vidas. E eu, naquele primeiro momento, irmãos, eu sempre lembrava dessa passagem. O Deus que me guarda, que me protege, que me livra do mal, guarda minha alma, guarda minha entrada e minha saída. Inclusive, irmãos, esse versículo, esse capítulo, esse versículo, eu orei tantas vezes: Senhor, guarda minha entrada e minha saída. Aonde quer que eu esteja na minha frente. Irmãos, isso Deus está te ensinando a você guardar a tua casa. Quando você sai da sua casa, onde quer que você esteja, irmão, no Brasil, na Europa, no Japão, onde todos os lugares que você receber essa mensagem, você precisa orar esse versículo. Você precisa entrar na proteção de Deus, porque as palavras de Deus são proteções para nós, são garantias. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus zela pela palavra dele. E a palavra dele, na nossa vida, é o verbo, o que sai da boca, é uma espada. E tem muitos seus efeitos quando a gente ora. Então, irmãos, quando a gente ora em cima desse versículo, é como Deus estivesse enviando os seus anjos, nos guardando sobre a palavra dele. Então, quando meus filhos, eles enxergavam, mesmo quando eu falava para eles, as situações estavam acontecendo diversas, eles nem cogitavam do medo. Eles nem cogitavam do que poderia acontecer de ruim para a vida deles. Por quê? Porque eles acreditavam na minha vida.
Eles acreditavam que eu era o super-herói ali, que eu ia livrar, ia proteger eles. Então, eles nem passavam na cabeça deles algo diferente daquilo. E eles ficavam o quê? Dormindo, deitando, né, ali, com tranquilidade, sem problemas, sem aflição, sem medo. E viviam aquilo lá que eles tinham que viver naquele momento comigo. E eu, como pai, acreditando no Deus que me trouxe essa revelação, acreditava e seguia. Acreditava e passava por meus problemas, passava por minhas dificuldades. E eles, por conseguinte, acreditavam no Deus que estava comigo, acreditavam no Cristo que estava comigo, e eu falava, não, Jesus está conosco, nos livrando do mal, nos protegendo. E a minha proteção da paternidade fazia com que eles descansassem, que eles estivessem felizes, tranquilos, e não estivessem com nenhum problema, mesmo que os problemas seriam muito graves, se acontecesse, chegasse nas nossas vidas. Irmão, essa é a proteção que você tem que ter na tua casa. Essa é a proteção que você tem que ter no teu lar. Um lar protegido faz os seus filhos não desviarem para qualquer lugar para ter um guarda-chuva de proteção. Se você não proteger os teus filhos, alguém vai proteger. E essa proteção, talvez, desse guarda-chuva não seja da melhor maneira para que não chegue naquilo de mal na vida dos seus filhos. Talvez não seja a melhor proteção, o melhor teto para eles entrarem, se esconderem. E talvez esses tetos na casa que eles se esconderam e que eles pediram proteção, não seja o bem, aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, a nós cabe a proteção. Para nossas vidas cabe, nós temos esses mandamentos, esses princípios, naquilo que Deus tem sobre a proteção. Então, meus irmãos, é muito forte isso em nossas vidas. A gente precisa ter isso muito, muito claro dentro de nós. Na sua casa, na minha vida, a proteção de Deus. Guarda isso. Segunda coisa, direção. Primeira coisa, eu falei proteção. Segunda coisa, direção. Nós precisamos dar direção nas nossas vidas. Deus sempre nos deu direção. Deus sempre responde às nossas vidas, sempre avisa, sempre às nossas vidas. Sempre, desde o Éden, Deus nos deu a direção. Deus deu Adão e Eva e deu direção sobre todas as coisas. Deus deixou, vou deixar para vocês o Salmo 25, capítulo 4 e 5. Eu vou ler para vocês. Salmos, capítulo 25, versículo 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, a quem eu espero todos os dias. Olha que coisa linda. Deus quer que nós entendamos que nós temos que dar direção aos nossos filhos. A direção cabe a nós darmos. A palavra é aquilo que nos guia. É o nosso menu, é o alimento, é Cristo. Mas cabe a nós ensinar a nossos filhos, como dizem Provérbios, ensina os seus filhos o caminho que devem andar para mais tarde não desviar deles. Somos nós que devemos ensinar. Somos nós que temos que direcionar. Somos nós que temos que dar direção. De alguma maneira, os nossos filhos e nós, lembra que você quando era jovem, você queria saber o que fazer. Todos os dias os meus filhos, eles buscam, eles procuram o que fazer. Qual é o certo, pai? O que eu devo fazer? Se eu não estou presente, alguém ou alguma coisa vai ensiná-los. Alguém alguma coisa vai instruí-los. Alguém vai dar direção para eles ao caminho que devem andar. Irmão, se você na tua casa não está dando direção ao seu filho, com essa paternidade de Deus, ensinando a ele um propósito, alguém está dando. O YouTube está dando. Alguém está dando, as redes sociais estão dando. Alguém está dando direção a ele, irmão. Hoje em dia, nas redes sociais, estão encharcadas de direção. Estão abominavelmente dando direção o tempo todo aos nossos filhos. Se você na tua casa não entender que você é o responsável a ensinar o caminho que deve andar os seus filhos, para que mais tarde eles não se desviem dele, meu irmão, alguém vai dar. Alguma coisa vai dar. Algum vídeo vai dar. O meu vídeo aqui, né? Aqui a gente está fazendo uma live, a gente está aqui ao vivo. Essas palavras que estão saindo da minha boca é da boca de Deus. Então, a instrução de Deus está saindo para que você multiplique isso na vida do teu filho. Mas sabe lá os vídeos que os seus filhos estão vendo, que essas pessoas estão vendo por aí de instruções, de ensinamento, de coisas terríveis que estão dando direções para eles. O que devem fazer, como agir. Então, isso é muito grave. A gente tem que parar e ver, como diz a palavra, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. A gente tem que fazer os nossos filhos conhecer os caminhos. A gente tem que dar direção a eles, o que é certo e o que é errado.
Então, olha o que diz no Salmo 127, capítulo 4. Salmo 127, capítulo 4. Flechas na mão do soldado. Meu irmão, olha só o que diz para nós sobre nossos filhos, que eles são flechas na mão do soldado. Gente, isso é muito forte para nossas vidas. Por que são flechas na mão do soldado? Eles são flechas na mão do arqueiro porque nós devemos dar direção, nós devemos guiar aonde eles devem ir e lançá-los na direção certa. E na direção certa eles vão até mais longe daquilo que você foi, daquilo que você realmente sabe o que é bom. Porque você vai puxar aquela flecha, né, aquele arco, vai mirar no lugar certo e vai impulsionar eles para o lugar certo. Meu irmão, bota uma coisa na cabeça. 12 talentos, eles servem para ajudar, eles servem para instruir, impulsionar e potencializar as pessoas. Mas o que transforma mesmo é a palavra. O que transforma mesmo é realmente se esvaziar e se encher da palavra de Deus, irmãos. Então, muitas pessoas estão cheias de talentos e dons. Mas, irmãos, o que transforma são os ensinos da palavra de Deus, que realmente vai nos instruir e vai fazer a gente entrar e ser potencializado para aquilo que Deus é, a imagem e semelhança de Deus. Isso que vai fazer dar frutos e não resultados. Então, as pessoas estão buscando resultado, irmão. Resultado está cheio. Os seus talentos e seus dons vão te fazer dar resultado muitas vezes. Vão realmente ser potencializadores daquilo que você gostaria de ser. Mas o que transforma mesmo, irmão, é você se esvaziar, se render e buscar a face do Senhor. E dentro dos princípios de Deus, você ser colocado e você ser ativado e ser realmente entrado no foco e ser alcançado sobre aquilo que Deus é em você. Daquilo que Deus te chamou. Há um chamado na tua vida. Há um propósito na tua vida. Então, para que a paternidade haja um propósito, você tem que entender que você precisa direcionar os teus filhos no caminho que devem andar. Porque de algum lugar eles vão andar. A algum lugar eles vão ser dirigidos. E em algum lugar eles vão ser instruídos por eles próprios ou por alguém. E eles vão chegar em algum lugar, irmão. Todo mundo chega em algum lugar. Todo mundo aqui vai para algum lugar. Todo mundo aqui chega em algum lugar. Qual será o lugar que seus filhos estão indo? Qual será o lugar que eles estão recebendo informações para ser estimulados a crescerem? Como será que eles estão sendo crescidos? Como é que eles estão crescendo na presença de Deus? Então, se você não sentar com eles, ensiná-los, fazer com que eles busquem a palavra de Deus, o que diz sobre a palavra de Deus, irmão, em algum lugar eles vão chegar. E qual será o lugar que eles estão chegando? Aonde eles estão alcançando? Qual é o lugar dessa flecha, desse arqueiro que está entrando e está sendo posicionado para onde? Algum lugar eles vão crescer. Irmão, não tem que comparar o tempo. A gente está aqui nessa live, já passou. Já passou aqui 30 e poucos minutos, talvez. Não volta mais. Então, esse é o tempo na tua casa. Esse é o tempo para você pegar agora os teus filhos e ensinar o caminho que eles devem andar. Para eles terem direção, eles saberem aonde eles devem ir. Aonde e como eles devem agir. O tempo, o modo e o jeito, como diz em Eclesiastes. Então, o terceiro ponto agora eu vou. Então, primeira coisa eu falei, proteção. O segundo, direção, dar direção para nossos filhos. A terceira coisa, dar limites. Gente, isso é muito, muito importante. Nós temos que saber dar limite para nossos filhos. Diz na palavra em Provérbios, capítulo 8, versículo 29. Quando criou os limites do mar, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando colocou os alicerces na terra. Olha que versículo maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Quando Deus criou todas as coisas, ele colocou limites. Aliás, ele colocou limites até para Adão e Eva. Todas as árvores podem comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De que a Eva e o Adão foram? Comeram da árvore. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que saber dar limite. Nós temos que saber dar limite aos nossos filhos. Sabe por quê? De algum lugar eles vão fazer e vão agir. Mas nem sempre vão saber se é certo ou errado. Quem vai ensinar? Quem vai ensinar os limites daquilo que eles podem fazer? Quem vai ensinar os limites de onde eles podem ou não podem ir? Somos nós, irmão. É a palavra de Deus. Agora, se vocês não pararem e derem esses limites, assim como a paternidade de Deus deu os limites para Adão e Eva, vai vir um pecado sobre pecado e abismo sobre abismo. Vai chegar na vida deles. Então, olha que palavra incrível. Se ele deu limite para o mar, se ele deu limite para que não desobedecessem e não invadissem aquilo lá que ele tinha criado, irmão, se ele deu limite pro mar e deu limite para Adão e Eva, você acha que ele não quer que a gente dê limite para nossos filhos?
Deus quer que a gente dê limite, irmãos. O problema é que as crianças hoje em dia estão sem limites. Ao tempo, e quanto mais informações que as pessoas tiveram, não adiantou para que as pessoas fossem transformadas. Eu volto a falar. Os talentos e os dons e informações não transformam. Irmão, o que transforma é a rendição, a renúncia. O que transforma é a busca e a entrega. Isso que faz com que as pessoas sejam transformadas no caráter e na imagem e semelhança. Porque Jesus veio para transformar a nossa mente. Fazer a gente entrar naquilo que é a paternidade de Deus. Por isso que esses princípios de Deus, por isso que Deus está trazendo esses princípios que são imutáveis, esses ensinos, para nós trazermos para nossa casa, trazermos para nossos filhos e voltar tudo como Deus trouxe a origem. Essa paternidade com propósito. Hoje em dia a paternidade está sem propósito, irmãos. Hoje em dia as crianças estão sem propósito, estão sem limites. Crianças desobedientes, desrespeitosas, que não honram pai e mãe. Crianças que fazem do jeito que querem. E quanto mais fazem, quanto mais agem, mais os pais não dão limite a eles. Porque, portanto, é o excesso de generosidade, irmão. Isso estraga a criança. A gente tem que amar como Deus amou. Deus amou, mas Deus disciplinou. Deus ensinou. A palavra de Deus, ele disciplina quem ama. Está lá no livro de Provérbios. Então, se Deus ele disciplina quem ama, Provérbios 3:12, a gente tem que disciplinar nossos filhos porque nós amamos o nosso filho. Então, da mesma maneira que Deus disciplinou o homem o tempo todo, desde o começo ao fim da Bíblia. Por quê? Porque ele nos ama. Porque se você ama teu filho, você tem que ensinar eles, disciplinar eles e colocar limites. Às vezes é doído, às vezes eu vou lá, dou uma palmada no meu filho, né? Eu vou lá e puxo a orelha dele, vou lá e dou bronca, repreendo, exorto, né? Ele chora. Às vezes, até eu choro mais do que ele. Porque dói, irmão, dói. Às vezes, você disciplinar o teu filho, você repreender ele, você dá uma exortação mais forte sobre ele. Não é espancamento, irmão. Estou falando de exortação, disciplina. Né? Disciplinar com vara, como Deus diz na Bíblia. Mas essa disciplina com vara é com ensinamento, é com direção. Não é com espancamento para machucar. É direção, é disciplina, é o ensino. Não adianta você ensinar o teu filho, você querer disciplinar o teu filho sem ensino. Ele tem que saber o porquê tá recebendo a repreensão, porque ele está sendo exortado, porque ele está chorando, porque você falou não para ele. O seu não de hoje, meu irmão, é você evitar muitos choros do amanhã na sua vida e na vida dele. Então, doer em você hoje, disciplinar o seu filho muitas vezes, é melhor que doa em você hoje, que doa nele hoje, que você chore e ele chore na disciplina do não, do que mais tarde, irmão, você chorar e não ter mais volta. Você chorar e não ter mais limites porque você perdeu os seus filhos. Você perdeu porque eles já passaram muitos e muitos limites. Já passaram em muitos lugares. E não é que não dá para voltar, irmão, tudo à origem, como Deus, a imagem e semelhança, mas é muito mais doloroso, muito mais difícil, é muito mais choro, é muito mais sacrifício. Então, irmãos, bota uma coisa na cabeça de vocês têm que dar limite ao filho de vocês. E posso falar uma coisa para vocês? Param para pensar comigo agora. Os nossos filhos pedem limite. Você que tem filho pequeno aí, irmãos, quantas vezes nossos filhos sabem que está errado, mas eles fazem. Sabem que aquilo lá está incomodando, mas eles continuam ali fazendo. Sabem que não pode, mas eles continuam. Por quê, irmão? Isso aí é psicologia. Eles fazem isso porque eles querem saber até onde eles podem ir. Qual é o certo e qual é o errado. Você sabia que os filhos pedem limite, os filhos clamam. Sabia que a nossa natureza, porque na verdade a gente nasceu, irmãos, com a natureza divina, a gente nasceu na origem divina. Se não nasceram com uma natureza pecaminosa caída. Mas e dentro de nós, irmão, se você estudar a verdade das suas células, a verdade dentro de você, a nossa vida, o nosso ser clama pela divindade de Deus, clama pelo certo de Deus, clama, irmão. O pecado, o engano, a mentira, Satanás, com as suas mentiras articulosas, ele vem nos enganando a humanidade, enganando o povo. Mas, irmão, quando você busca Deus, você clama pela justiça de Deus, você clama pelo certo, você não aguenta, você não aguenta a impureza. Por isso, quando diz aqui, né, no Pai Nosso, né, santificado seja o vosso nome. Por quê? Porque ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. Por isso que Jesus veio para ensinar a verdade. Só existe uma verdade, uma vida e um caminho.
Só existe ele, irmão. Por isso que ele fala assim, em verdade vos digo. Porque você pode ter a sua verdade aí, irmão. Você pode ter seus pensamentos aí. Mas eu te falo uma coisa, existe uma verdade em cima da tua verdade. Então você tem que buscar a verdade de Deus para você saber ensinar os seus filhos qual é a verdade. Porque todo mundo tem uma verdade, irmão. Na tua casa aí, com certeza agora você tem uma verdade. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Por mais que seja certo ou errado, você tem uma verdade. Você tem um pensamento sobre isso. E na verdade o que você pensa, assim você é. Como diz lá no livro de Provérbios. Então, irmãos, tem que tomar cuidado. Assim como você pensa, assim que você é. A sua alma vai ser transformada naquilo que você pensa. E como será que você tem pensado? O que será que tem entrado na tua cabeça? Então, uma paternidade com propósito, na verdade, como a gente está falando aqui hoje, é trazer limites, irmão. A gente tem que trazer limites para nossos filhos. A gente tem que trazer eles aquilo que eles são, aquilo que eles devem ser, para eles entenderem o que é certo e o que é errado, porque senão alguém vai ensiná-los. E muitas vezes a vida vai ensinar, situações vão ensinar, e eles vão se machucar por muitas delas, eles vão sofrer por muitas delas. Então, na verdade, irmão, você tem que pensar que os teus filhos, igual a gente falou, sobre a flecha na mão do arqueiro, ele é além, ele é alcançar coisas que você não alcançou. Por quê? Ele vai errar menos. Ele vai receber muito mais daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem de bênção para a vida dele, já liberada. Então, quando você entende isso, a sua paternidade traz propósito. Quando você entende isso e coloca limites nele, você ensina o caminho que ele deve andar. Você ensina ele como é que ele tem que se movimentar para alcançar mais rápido aquilo que você não alcançou, aquilo que você errou, porque não teve ninguém para ensinar. Então, meus irmãos, olha que forte. Lá em Gênesis 2, quando Deus criou todas as coisas, a árvore do jardim, ele colocou o limite, irmão. A árvore do jardim, estava lá várias árvores, mas a árvore que estava lá, do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, não toca. Não toca, vocês podem ter tudo, mas não toca. E tocou, e aí foi tudo que aconteceu. Então Deus quer trazer para você, falar para o teu filho não toca, por que vai acontecer? Porque na verdade, Deus quer mostrar para vocês agora, Deus quer trazer abrir os olhos de vocês, para que você sente com seu filho e mostre para ele o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque você vê o pecado de Adão e o pecado de Eva na consequência daquilo que foi sobre a humanidade. Então, para que eles não recebam daquela consequência do pecado, irmão, é na sua casa, é na sua vida, que você vai dar o limite. Assim como Deus fez. Então, irmão, a proteção, a direção, né, e os limites somos nós que temos que dar. Eu quero que vocês na sua casa hoje peguem os seus filhos e comecem a trabalhar sobre esses 3 pontos. Irmãos, é muito maravilhoso, porque esses 3 pontos, quando eu comecei a trabalhar na minha casa, a proteção, a direção e os limites, meus irmãos, os meus filhos começaram a ser transformados de tal maneira que eu vi os frutos daquilo ali na vida deles hoje. Não é a vida deles amanhã, é no hoje. E no amanhã, irmãos, eu estou fazendo como arqueiro. Eu quero que eles vão e avancem muito além. E que aquilo que eu não pude fazer, que eu errei, que peguei de consequências, e eu tive e gastei tempo daquilo que não precisava, eu quero que eles recebam e vivam as bênçãos do Senhor que estão liberadas sobre a vida deles. Então eu quero que na sua vida, na sua casa, na sua paternidade haja propósito. Que você ache sobre a sua vida, sobre a sua casa, aquilo que Deus te formou, a imagem e semelhança dele. Não perca tempo, irmão, não perca tempo. Os teus filhos estão clamando por alguma coisa. Os teus filhos, eles sempre vão admirar alguém em alguma coisa. Os seus filhos sempre vão ter os olhos representando algum exemplo para a vida deles. Que o exemplo da tua casa seja você, seja a sua família, seja o seu casamento. Que seu exemplo venha sobre eles, assim como Cristo foi sobre a igreja. Assim como a palavra de Deus diz, ide fazer discípulos de Cristo. Assim como Paulo falou, sejam meus imitadores, que eles possam olhar para vocês, mesmo com erros, irmãos, que a gente vai errar, mas que eles olhem a humanidade, mas que eles olhem um pai e uma mãe que se quebrantam, que se entregam, que buscam, se renunciam de todas as coisas para viver essa palavra de Deus. E mesmo que você tenha dificuldade, irmão, em tudo que a gente falou aqui hoje, irmãos, nós queremos te ajudar. Escreve aí para mim, se está com dificuldade isso no teu filho, está com dificuldade isso no teu casamento, está com dificuldade na tua paternidade, escreve aí para mim, escreve aí que nós vamos te ajudar, vamos conversar porque não é fácil. O filho não vem com manual, mas a vida vem com manual, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E hoje eu quero te informar, irmão. Eu quero não só te informar, te instruir. Eu quero ser como Deus está te ensinando aqui, ó. Como Deus falou sobre
proteção, direção e limite. Eu quero dar isso para a sua vida. Eu quero proteger a sua vida do mal. Eu quero dar direção para onde você tem que ir, você hoje, pai, para que você direcione certamente os seus filhos e te dê limites para você saber se movimentar e não fazer coisas erradas, porque vai vir sobre você, mas vai vir sobre seus filhos também. Você sabia que tudo que vem sobre você hoje está entrando na sua vida hoje e está recaindo sobre os seus filhos? A gente vai fazer lives aqui, a gente vai ensinar sobre isso. A iniquidade visita terceira e quarta geração. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. As pessoas hoje em dia não sabem, são travadas na vida. Tem problemas em muitas áreas na vida porque não resolveram a paternidade, não resolveram como a gente ensinou aqui hoje. E tem recaído sobre elas consequências muito ruins, e aquilo tem passado na vida delas e vai recair sobre os filhos, irmãos. Por isso que hoje eu quero quebrar essas maldições, quebrar esses paradigmas e doutrinas. Sabe por quê, irmão? Naquela época, Jesus veio para quebrar as doutrinas, quebrar a religião, veio quebrar esses dogmas e paradoxos de doutrina humana, de estrutura. Mas Jesus veio trazer o novo, a transformação, o amor verdadeiro de Cristo, para transformar a imagem e semelhança do que revelou. Ele queria revelar o Pai. E eu quero revelar o Pai na tua vida hoje. Eu quero que você se encontre com o Pai hoje. Eu quero que você se revele com o Pai hoje. Que você tenha o Pai na sua vida. Então eu quero declarar sobre sua vida, irmão, a bênção do Senhor. Eu quero declarar a paternidade do Senhor. E que toda a tua paternidade, na proteção, na direção e no limite, esteja com propósito. Jesus e Deus sempre chamou você não é para trabalhar no serviço. Não é serviço sobre o que você faz, é que vai engrandecer o coração de Deus e que vai alegrar o coração de Deus. Que alegra o coração de Deus, irmão, é a sua renúncia, a sua entrega, é seu esvaziar para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, eu quero declarar sobre sua vida a paternidade com o propósito do Senhor. Eu te abençoo. Vamos com a gente quer te ajudar. Escreve aí. Se você tem dificuldade na sua vida, escreve aí. Escreve porque nós vamos entrar em contato e nós vamos ajudar você a chegar e você receber tudo aquilo que você foi gerado, tudo aquilo que você foi formado em Deus e que você viva a imagem e semelhança do Criador que veio já liberar sobre a sua vida as bênçãos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Fica na paz. Deus abençoe.